A Bíblia não precisa ser interpretada. Por si só, ela já faz isso, pois ela se responde, se autoexplica e se interpreta sem precisar ser distorcida a fim de endossar as linhas de pensamento dos que defendem mais a tese que adotaram como verdade absoluta que aquilo que a própria Bíblia está dizendo com exatidão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11, e embora este livro seja profético e cheio de metonímias, nem tudo dentro dele é enigmático, e o acesso a essas informações só será restrito àqueles que não se dispuserem a descobrir. Apresentaremos também a proposta mais plausível e acreditada, não segundo os achismos, mas segundo o que é exposto no texto. Mas antes, deixe aí o seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos toda semana, comente e compartilhe, ok? Agora mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de Apocalipse 11 e me acompanhe agora. Das linhas de estudo que já li, ouvi e pesquisei, nenhuma foi tão absurda quanto a que afirma que as duas testemunhas se tratam do Antigo e do Novo Testamento. Inclusive, tem até um pastor aí no YouTube que apoia essa interpretação absurda, alegando que os 1260 dias mencionados na leitura são 1260 anos, dando uma interpretação pessoal, pobre e sem plausibilidade bíblica alguma para fortalecer o pensamento que ele acredita. E isso, incrivelmente, ele faz em 3 minutinhos de vídeo, veja só, chega assim e pá, é isso aí, pronto. Só que quem busca por fontes fora das escrituras para enriquecer o seu conhecimento bíblico sabe muito bem que certos assuntos requerem uma análise mais ampla. Não se explica uma questão tão profunda em um simples estalar de dedos. Há algumas teorias por aí bem coerentes, já outras são especulativas ou heréticas. E são algumas destas que nos fazem notar que muitos por aí não têm a menor noção do que afirmam sobre esses dois personagens que surgirão no tempo do fim para concluírem seus ministérios e daí poderem morrer como a todos os homens está determinado. Um deles teve o cadáver ocultado pelo Senhor até o dia de hoje nas regiões montanhosas de Moabe, atual Jordânia, e o outro foi arrebatado vivo, sabe lá Deus para onde. As vertentes são muitas, mas apenas uma é fiel ao texto. Mas vamos comigo à leitura. João diz o seguinte: E deram-me uma régua, e o anjo disse: Levante-se e meça o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Porém, não meças o pátio que está fora do templo, porque foi dado às nações e pisarão a cidade amada por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, as quais profetizarão vestidas de saco por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém quiser lhes fazer mal, fogo sairá da sua boca e consumirá seus inimigos. E se alguém quiser lhes fazer mal, importa que dessa maneira seja morto. Estas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua pregação, e poder sobre as águas para torná-las em sangue e ferir a terra com todo o tipo de pragas, quantas vezes quiserem. E quando concluírem a sua pregação, a besta que sobe do abismo as perseguirá, vencendo e matando-as. E manterão seus corpos mortos na praça da grande cidade chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E pessoas do mundo inteiro verão seus corpos mortos durante 3 dias e meio e não deixarão ser sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão e se presentearão mutuamente, pois estes dois profetas os atormentaram com sua pregação. E depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e se levantaram, trazendo um temor sobre os que viram isso acontecer. As duas testemunhas ouviram uma forte voz vinda do céu que dizia: Subam aqui! E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram ressuscitados. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, o qual destruiu a 10ª parte da cidade, matando 7.000 pessoas. Os demais ficaram muito amedrontados e deram glória ao Deus do céu. Um dos motivos que nos fazem crer que as duas testemunhas são pessoas físicas é que será através delas que o mundo saberá quem de fato é o anticristo e o seu discurso mentiroso de paz para enganar as pessoas.
E os sinais que eles farão em nome do Senhor serão uma grande prerrogativa que provará as suas credenciais como profetas de Deus e que sua pregação é verdadeira, o que fará o anticristo persegui-los, vencê-los e matá-los. Porém, os judeus só saberão que ele é a tão falada besta depois de matar as duas testemunhas, as quais possivelmente serão mortas dentro do templo, se cumprindo então a profanação do lugar santo e a abominação desoladora mencionada pelo profeta Daniel. Vai ser aí que o anticristo revelará a sua verdadeira intenção contra Israel e em seguida surge Isa, o Jesus muçulmano, o Messias muçulmano que a Bíblia chama de segunda besta e falso profeta, apoiando a proposta do anticristo e propondo a marca da besta, unindo o poder político e religioso sob o mesmo líder mundial. Outra corrente teológica acredita que estas duas testemunhas podem se tratar de Enoque e Elias, já que nenhum dos dois morreu oficialmente. A Bíblia também não revela se pelas mãos de Enoque algum sinal da parte de Deus foi realizado. Zorobabel e o sacerdote Josué. Os defensores dessa linha acreditam que por Zorobabel haver construído o segundo templo, lhe dá o direito de ser uma das duas testemunhas ao lado de Josué que tinha funções sacerdotais. Só que diferente dos anteriores, ambos morreram, né? Moisés e Elias. Esta, além de ser a linha mais plausível, é a mais aceita por teólogos sérios. Primeiro, pelos sinais que operam neles, depois pela coerência textual apresentada nas Escrituras. Tanto pelas pragas sob o comando de Moisés, quanto pela ausência de chuvas nos dias do ministério de Elias. Você nunca se perguntou por que na transfiguração de Jesus apareceram Moisés e Elias conversando sobre a sua morte? Por que não Elias e Enoque? Por que não Zorobabel e Josué? Por que não aparece nenhum outro profeta? Por que justamente Moisés e Elias? Pensa, você acha mesmo que Deus escondeu o corpo de Moisés apenas para que ele não virasse objeto de adoração entre os judeus? Só por isso? Não teria o Senhor um plano para o profeta Moisés no futuro, que é um dos nomes mais respeitados e citado pelos israelenses depois de Abraão? A presença de Moisés será tão importante nesses 3 anos e meio que somente alguém da envergadura dele conseguirá convencer os judeus a não aceitarem o anticristo, que virá conforme a eficácia de Satanás, e só não enganará a todos porque entre eles há os escolhidos que não aceitarão a marca da besta. Entendeu agora por que tem que ser a pessoa de Moisés? O anjo manda João medir toda a área que compreende apenas ao local de adoração dos judeus, pois o átrio estará livre para os gentios transitarem livremente. E conforme o texto, isso acontecerá pelo período de 42 meses ou 1260 dias, que equivalem a 3 anos e meio, que é o tempo exato do ministério das duas testemunhas. O anjo as chama de 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Há textos que confirmam árvores fazendo alusão a pessoas e outros chamando-as de luz, no caso, castiçais ou lâmpadas. Elas virão vestidas de saco, porque este era o costume de quem queria mostrar angústia e lamento. E isso tem tudo a ver, pois elas surgirão nos dias da angústia de Jacó, conhecida como Grande Tribulação. A mensagem das duas testemunhas será dura, mas de arrependimento, advertindo a humanidade sobre o que virá logo em seguida, que são os 3 piores anos e meio da história da humanidade. E por surgirem em uma época muito diferente das suas, com tecnologia, culturas, seres humanos arruinados, imorais e violentos, o que esperar então de pregadores zelosos como Moisés e Elias? Massagem de ego? Duvido! Por isso que a pregação deles será forte e incomodará os moradores da terra. Houve um momento nas Escrituras em que isso aconteceu justamente com o profeta Elias. Lembra disso? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e teus 50 soldados. E o que aconteceu? Tiago e João pediram autorização a Jesus para fazerem a mesma coisa. Alguém aí lembra disso? A questão aí, meus amigos, não é cuspir fogo pela boca como os dragões, mas segundo a ordem dada pela boca. O texto em Apocalipse usa termos metafóricos, assim também como aquele que mostra a espada afiada de 2 fios que sai da boca do Senhor Jesus, mas não é literal. É apenas uma clara alusão à palavra de Deus. Pois é, Moisés ordenou as pragas e o Egito gemeu por 10 vezes, e assim será durante a grande tribulação.
Conforme o texto, eles ferirão a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. 1, 2, 3, 10. Um detalhe precisa ser lembrado aqui. Na escatologia muçulmana é ensinado que um falso profeta surgirá para se opor a Al-Mahdi e tentar converter a humanidade. E por isso, Al-Mahdi matará este falso profeta denominado pelo islamismo de Dajjal, que significa Messias impostor. Coincidência ou não, nesta narrativa muçulmana nós vemos aí um combate entre Anticristo e Elias. Aí está uma passagem de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, narrada de forma distorcida pelos muçulmanos. Então o anticristo colocará o mundo contra Elias, chamando-o de impostor, quando é ele que é o verdadeiro impostor. Ou seja, para os muçulmanos, Elias será uma espécie de anticristo, da mesma forma que a gente vê o Imam Al-Mahdi como um anticristo no final dos tempos, veja só. Os 2 profetas serão mortos pela besta, que não permitirá que seus corpos sejam sepultados e serão expostos na praça da grande cidade, possivelmente alguma cidade bem próxima a Jerusalém ou a própria Jerusalém, pois o texto ressalta, onde o seu Senhor também foi crucificado. E Jesus foi crucificado próximo de Jerusalém, fora da cidade. Ela é chamada também espiritualmente de Sodoma e Egito. E ao ler esses textos aqui, você entenderá por que motivo Deus tratou Jerusalém por estes nomes. Eu não vou ler aqui os textos para não deixar o vídeo mais longo do que já está, tá certo, galera? Não permitir o sepultamento é uma prática comum muçulmana, que arrastam e deixam os corpos de suas vítimas expostos nas ruas para poderem aterrorizar os que veem e escarnecer ainda mais o defunto. E na situação apresentada não será diferente. Povos do mundo inteiro saberão dessa notícia através dos meios de comunicação e todos dirão que eles, as 2 testemunhas, não são dignos de serem enterrados por haverem perturbado o mundo com sua pregação fundamentalista e radical. Por isso a Bíblia diz que as pessoas presentearão umas às outras mutuamente pela morte deles. Mas ao fim dos 3 dias e meio, as 2 testemunhas ressuscitarão e serão elevadas ao céu. E após terminarem o seu ministério, a sentença vinda a Deus a todos os homens, que é a morte, as alcançará. E assim como os mortos em Cristo ressuscitarão, sendo transformados para terem acesso ao céu no arrebatamento, as 2 testemunhas também passarão pelo mesmo processo, o que causará um medo terrível nas pessoas. No final, um terremoto destruirá 10% da cidade, matando 7.000 pessoas. As demais reconhecem o poder de Deus e glorificam o seu nome. Evidentemente que esta referência é a mais convincente, pois se fossem o Antigo e o Novo Testamento, não faria sentido assegurar que a palavra de Deus morreu por 3 dias e meio e foi ressuscitada como espírito de vida, ficando sobre os seus pés e subindo ao céu numa nuvem. Até porque a palavra de Deus sempre foi viva e eficaz, então não tem como morrer ou falhar. Então é isso, meus amigos, eu espero ter ajudado nas informações. O que foi exposto aqui não foi a minha própria opinião, mas o que está cristalino dentro das Escrituras. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários abaixo, tá certo? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.